gostaria de ser lembrado como um sujeito que amou profundamente o mundo e as pessoas, os bichos, as árvores, as águas, a vida. Paulo Freire, um dos educadores brasileiros mais respeitados e conhecido internacionalmente, completaria 100 anos em 19 de setembro de 2021. Freire acreditava na educação como uma ferramenta de transformação social. Um grupo de professores, sob sua liderança, ensinou 300 trabalhadores rurais e seus familiares a ler e escrever em cursos de 40 horas, em apenas 45 dias, na cidade de Angicos, no Rio Grande do Norte, em 1963. A alfabetização em massa inspirou o Plano Nacional de Alfabetização do presidente João Goulart. Perseguido pela ditadura militar, Paulo Freire ficou 15 anos no exílio. Voltou ao Brasil em agosto de 1979 e, na década de 80, esteve aqui nas escadarias, ao lado do prédio da reitoria da UFMG, no campus Pampulha. Como estudante universitário, eu tive a oportunidade de ouvir o Paulo Freire numa fala que ele fez por ocasião da segunda Conferência Brasileira de Educação, que foi sediada em Belo Horizonte, ali nas escadarias do estacionamento da reitoria. Com essa pauta da educação popular, ele comentou que, conversando com trabalhadores da construção civil, que ele havia observado que havia um consenso sobre o modo de cálculo de áreas retangulares. E ele então teria perguntado a esses trabalhadores como eles faziam quando a área não era retangular. E que eles então teriam respondido para ele que era simples, bastava dividir aquela área em vários pequenos retângulos e depois somar essas áreas. Aí o Paulo faz uma pausa e o povo ri. E o Paulo espera então que a manifestação da audiência assim, e comenta: interessante, pelo que eu saiba, esse é exatamente o princípio do cálculo integral. 40 anos se passaram, eu me tornei educadora, me tornei formadora, pesquisadora em educação de pessoas jovens e adultas, de modo especial na educação matemática de pessoas jovens e adultas. E essa dinâmica da fala do Paulo, do riso da audiência e do comentário que ele faz em seguida, tem me acompanhado como um alerta do Paulo Freire sobre a nossa relação com o conhecimento das outras pessoas. Um alerta para que a gente saiba se encantar com a boniteza dessa diversidade de modos de ler e narrar o mundo. Ainda hoje é possível encontrar Paulo Freire nos diversos espaços da UFMG, na prática de pesquisadores, na trajetória de docentes, nas ações de extensão de estudantes. Os princípios do patrono da educação brasileira inspiram, por exemplo, o trabalho da equipe do Programa de Educação de Jovens e Adultos, o EJA, desenvolvido aqui na Faculdade de Educação e no Centro Pedagógico. Contra a educação bancária, o legado de Paulo Freire ainda traz contribuições atuais para o campo da educação. Paulo Freire foi um educador que se colocou a favor dos oprimidos, daqueles que estão sendo explorados, não só economicamente, mas também culturalmente. Paulo Freire denunciou um modelo escolar que ele chamou de bancário, que tratava o estudante como objeto, como alguém passivo que não trazia nada quando entrava na escola. Ele começa a nos mostrar que isso não é realidade, que a experiência social, que a prática social, o trabalho, a cultura, a experiência familiar traz aprendizagens fundamentais e que essas aprendizagens devem e deveriam ser aproveitadas na escola. Então, Paulo Freire propõe uma pedagogia onde o diálogo é o eixo. E Paulo Freire se posiciona por uma educação como direito, uma educação como direito de todas e todos, e principalmente o direito daqueles que estão sendo excluídos. Nesse centenário, Paulo Freire tem muito a nos ensinar.
legado de Paulo Freire não se restringe às salas de aula e influencia as diretrizes de ações de extensão em todo o Brasil. Aqui no UFMG, um grupo de estudantes extensionistas do curso de psicologia da universidade chegou a escrever uma carta para o educador explicando como a metodologia criada por ele influenciou e inspirou um grupo de pesquisadores que atuam no campo da saúde mental no SUS de Belo Horizonte. Talvez você esteja se perguntando, mas o que eu tenho a ver com isso? Chegaremos lá. Começando do princípio, o apoio matricial é uma forma de organizar e fazer trabalho em saúde. Um dos nossos projetos de extensão aborda o apoio matricial, que é uma metodologia do campo da saúde que se dá entre profissionais especialistas, como, por exemplo, psicólogas, e as equipes de saúde da família, que são generalistas, compostas por médico, enfermeira, agente comunitário de saúde. Foi nesse contexto que a gente se encontrou com o Paulo Freire, porque, afinal das contas, o apoio matricial não pressupõe qualquer tipo de pedagogia, mas uma pedagogia dialógica, não hierárquica, ou seja, onde se ensina e se aprende ao mesmo tempo. E com isso, o objetivo, no fim das contas, é contribuir para aumentar a capacidade resolutiva e a autonomia dos profissionais da equipe de saúde da família. E tá aí, então, outro conceito do Paulo Freire, caro para nós, né? O conceito de autonomia. Nesse contexto de pandemia, cortes de verbas no SUS, na atenção primária à saúde, no campo da saúde mental, o Paulo Freire tem nos ajudado também a partir do seu conceito de esperança, né? A pedagogia da esperança. Uma vez que ele diz que, bem, só a esperança não é suficiente para gerar transformações, mas que sem ela fica um pouquinho mais difícil. Portanto, te agradecemos por nos ensinar sobre diálogo, autonomia e esperança.